Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje, eu acho que eu vou falar a respeito de vários assuntos referentes à história, principalmente a história da humanidade, da espécie humana, e mais distante assim, porque por múltiplas razões, mas acho que a primeira razão é que recentemente eu tava um momento que eu tava assim scrollando pela minha timeline do Facebook, uma das minhas amigas virtuais assim tinha compartilhado uma imagem que era sobre a cratera de Chicxulub, né? Eu não sei se eu pronunciei direito, mas se vocês quiserem pesquisar, Chicxulub se escreve assim, cratera de, e aí tu escreve chique do jeito que CHIC, XULUB, né? Chicxulub. Que cratera de Chicxulub? O que é isso daí? A cratera de Chicxulub que a gente acredita é uma cratera que fica lá na península de Yucatán e acredita-se que ela é a cratera do impacto que desencadeou a extinção em massa de várias espécies aqui na Terra há 65 milhões de anos atrás, entre elas os dinossauros, né? Então era uma imagem dessa cratera de satélite, né, mostrando como era grande, e tendo algumas informações ali nas fotos que tinha ali no Facebook e tal, né? E daí um dos comentários, o primeiro comentário, se eu não me engano, que tinha nessa publicação, era de um outro amigo dessa guria, né? Comentando assim: e tu acredita nisso? Daí, né, eu simplesmente dei risada, comentei algo com os meus amigos e deixei de lado isso daí, né? Porque eu pensei assim, bom, tu acredita nisso, né? É o tipo de gente que com certeza não pesquisou o suficiente para saber. E daí, devido como os outros não fazem pesquisa suficiente, eu faço, né? Mas o curioso é que pesquisando esse negócio dessa cratera, desse impacto, a gente vê o quanto ainda é bem recente toda essa história de, tipo, de certa forma até a própria documentação da existência dos dinossauros e quem dirá a extinção deles devido ao impacto, né? Mas é o tipo de informação que eu ouvi desde criança, quando eu estava, né, frequentando a escola no ensino fundamental. E para mim sempre foi, em primeiro lugar, eu nunca questionei a existência de dinossauros, né? Eu nunca pensei assim, pô, acho que dinossauros não existem, porque eu já tinha ouvido falar de fósseis, tinha ouvido falar de ossos, né? Dos registros desses animais que foram deixados aqui. E é claro que eu também, ao longo do tempo, fui descobrindo que muita coisa, né, foi sendo ah, melhor entendido sobre essas criaturas, sobre esses animais, embora ainda tenha muito mistério a respeito dessas espécies, né, dessas criaturas. Só que também, além disso, eu também sempre tinha ouvido a ideia de que os dinossauros haviam sido extintos por um impacto, né, por um meteoro. Só que daí, então, eu vou primeiro fazer um comentário, assim, primeiro vamos separar, assim, em duas etapas, né, essa explicação. Primeiro, a própria existência dos dinossauros é muito curioso saber quando que a humanidade começou a compreender, a aceitar que eles existiram por aqui, né? O registro histórico de alguém ter coletado um fóssil foi lá em 1600 e alguma coisa, seria um fêmur de um megalossauro, só que na época, quando encontraram, não sabia que se tratava de um fêmur de megalossauro, sabe? Só no século XVIII, ou melhor dizendo, século XIX, eu acho, isso, só no século XIX, lá para 1800 e alguma coisa, sabe? Que encontraram, assim, que já tinham assim, uma ciência mais desenvolvida a ponto dos paleontólogos conseguirem identificar aquele osso como pertencendo ao que seria depois definido como dinossauro, né? Criaram esse termo dinossauro para definir três espécies de animais que já tinham encontrado fósseis na época, que era o megalossauro e outras duas espécies assim, de dinossauro lá dessa época que eu não me lembro agora exatamente o nome deles, né? Só que daí esse termo dinossauro só foi cunhado, só foi cunhado lá na década de 40, né? 40 do século XIX, né? 1842, se eu não me engano. E daí, só bem dizer no século XX, né? Através assim, quando começou a chegar aí livros e outras formas de entretenimento, né? Que começou a colocar no imaginário popular mesmo, sabe? E daí imagino que até saía mais livros e outras coisas assim, tipo, não só livros de, de ficção, como assim, aquele Viagem ao Centro da Terra, esse tipo de história que colocava dinossauros ali, mas também
livros assim de paleontólogos mesmo sendo publicados para as pessoas terem um pouco mais de acesso à informação, entendeu? Então foi só a partir do século XX que a humanidade começou a ficar por dentro da existência dos dinossauros, mas essas criaturas eram super misteriosas, tanto é que muita gente ainda por cima tinha crenças, né, de existirem descendentes, existirem dinossauros até hoje em dia. Eu já comentei algumas questões assim, tipo, lance da criptozoologia, tem vários animais, vários dinossauros ou possíveis descendentes de dinossauros que as pessoas acreditam que eles persistiram até o século XX ainda ali e tal, né? Sem evidências, claro, sem nada que nos mostre, sem nada que a gente acredite, mas faz sentido que a humanidade tivesse esse tipo de ideia ainda na cabeça deles, porque, né, eles não tinham qualquer noção de como e por que essas criaturas não estavam mais aqui, né? Então, foi só na década de 70, né? Então, depois, inclusive, do que, sei lá, vários dos nossos pais, né? Os meus pais, por exemplo, os dois nasceram na década de 60, então, só na década de 70 que encontraram essa cratera de Chicxulub e foi lá que começaram a teorizar a ideia de um impacto tão grande que teria desencadeado a extinção em massas que levou a, né, a várias espécies saírem da Terra, inclusive os dinossauros. Eu não sei se eles já tinham noção dessa extinção e eles precisavam de uma justificativa. Daí, nessa hora, eu não tenho certeza exata, sabe? Porque, honestamente, todo esse negócio, assim, para vocês terem uma ideia. Na década de 70, descobriram que tinha essa cratera, demorou bastante tempo estudando para conseguirem provar e as pessoas aceitarem que se tratava de uma cratera e não um formato criado naturalmente. Tiveram que encontrar, enfim, sabe, vários assim, tirar registro da pedra e mostrar anomalias em resíduos de alguma substância que estava ali, sabe? E não só isso, entendeu? Eu fiquei sabendo que só em 2010, através de muito esforço de várias áreas da ciência de modo geral, sabe? Tanto arqueologia quanto ciência climática e geofísica, se não me engano também, sabe? E estudo geológico de modo geral, sabe? Depois de muito estudo, muita pesquisa, muita discussão, muito debate, hoje em dia que a comunidade científica está em consenso de que a extinção dos dinossauros foi provocada por causa desse impacto daí específico da cratera Chicxulub, embora tem gente ainda que defenda que, tipo, não pode ter sido ela, por causa que o, esse impacto teria ocorrido 300 mil anos antes dessa extinção em massa, sabe? O que, tipo assim, apesar de parecer bastante tempo, né, 300 mil, ainda assim é pouco tempo em questão de quanto tempo de vida a Terra já tem, né? Essa extinção em massa a gente está falando de algo que aconteceu há 65 milhões de anos, o que para nós, enquanto seres humanos hoje em dia, é muito, muito tempo para a gente sequer conseguir imaginar, né? Considerando que a nossa espécie existe aqui no planeta Terra há cerca, sei lá, de 1 milhão de anos. E quando eu digo a nossa espécie, eu não estou nem falando dos Homo sapiens, né? O Homo sapiens existe há muito menos tempo que isso, né? Mas agora o ancestral mais, tipo assim, incomum conosco, acredito que é o mais antigo, que é o Australopithecus, ele existe aqui no planeta Terra há cerca de 1 milhão de anos. Então, né? Enfim, é tempo pra caramba e tudo mais. Só que, né, então daí eu pensei assim, bom, tá certo, então quem sabe tem muita coisa a respeito da história que apesar de ser mais ou menos bem documentada, mais ou menos bem estabelecida, mais ou menos bem estudada, acho que teve muita gente ainda que não teve tempo para se acostumar com essa ideia e gente menos interessada em ficar reforçando suas convicções e estabelecendo bem claramente na cabeça deles. Talvez eles nem se perguntem, talvez eles nem entendam exatamente se existe ou se não existe dinossauro e se, como e por que que eles foram tirados daqui, né? E daí depois disso também, uma coisa que eu tava com vontade de fazer há algum tempo, era reassistir um dos meus programas favoritos do Joe Rogan, né? Do GRE, Joe Rogan Experience. Pra quem não sabe, Joe Rogan é o nome do cara, né? Um careca lá que, comediante, né? Ele faz stand-up comedy. E além disso, ele também é comentarista do UFC e tudo mais. Então, o Joe Rogan é um cara que ele tem um podcast, o podcast, digamos, mais famoso do mundo, sabe? E ele que popularizou esse lance assim, da conversa livre. Eu acho que eu até já falei um pouco sobre isso aqui, acho que eu tô me repetindo, mas faz tanto tempo que eu mencionei essas coisas que a maioria das pessoas nem vão se lembrar, né? Enfim, aí ele que popularizou esse negócio de conversa livre, só que ele também faz com convidado, né? Não é que nem eu que fico aqui falando sozinho. Mas ele leva convidados variados, desde artistas a especialistas, gente que escreve livro, gente que discute política, ou enfim, né, músicos, atletas,
vários tipos de pessoas, e como o podcast dele é muito estourado, muito bombado e tudo mais, ele consegue levar gente do topo de várias áreas, sabe? Artistas extremamente famosos, tipo, esse ano ele levou o Snoop Dogg, já, não sei se foi esse ano, no final do ano passado, porque agora, né, ainda faz pouco tempo que a gente tá em 2022. Só que, né, eu ouvi um papo dele de 2019, que a gente tinha visto uma vez, agora eu vi pela segunda vez, que é ele conversando com o Graham Hancock, né? Esse Graham Hancock é um coroa, né? É um escritor, um pesquisador britânico que eu conheci ele através dessa conversa daí. Eu não me lembro porque exatamente que eu cliquei nela, mas eu ouvi ela a primeira vez, eu gostei, eu achei muita coisa interessante e até pensei que um dia eu queria ouvir de novo, pelo fato de que várias das coisas ali eu queria absorver melhor, eu queria captar melhor a ideia de novo, sabe? E realmente é um papo muito agradável, tem quase 3 horas, mas ele rola muito rapidamente, né? O Joe Rogan, eu gosto muito dele como host, porque tipo, eu nunca vi. O Joe Rogan já tá fazendo esse tipo de podcast faz muito tempo. Ele já tem mais de 1.000 episódios, né? Na verdade, tá quase chegando a 2.000. Acho que já tá no 1.800 e alguma coisa, né? E eu acho que eu nunca vi nenhum episódio do Joe Rogan Experience que fosse antes do episódio 1.000. Então, honestamente, eu não sei quando que ele ficou tão bom assim, sabe? Mas é óbvio que alguém que faz esse estilo de programa durante tanto tempo, ele já adquiriu seu repertório muito grande. Quando ele tá conversando com qualquer pessoa, independentemente de quem seja, se é um artista, se é um gênio, ou se é um cara mais assim, parece mais uma pessoa comum que simplesmente tem um emprego interessante, uma vida interessante, e ele levou essa pessoa para conversar por causa dessas razões, ele sempre faz parecer uma conversa normal, sabe? Para quem já ouviu os podcasts nacional que estão copiando o Joe Rogan, para quem não sabe, né, o Flow copiou o Joe Rogan e todos os copiaram o Flow, então basicamente é isso aí, sabe? Tudo veio para ser que nem o Joe Rogan, mas aqui no Brasil nenhum podcast chega perto do Joe Rogan Experience, e porque eu tô falando isso não tem nada a ver com, porque é gringo tá fazendo melhor, não. É porque o Joe Rogan realmente é muito bom nisso que ele faz, sabe? Que nem eu falei, ele já tá fazendo isso há muito tempo, é de se esperar que ninguém aqui no Brasil tenha a mesma experiência que ele e tudo mais, sabe? Quem sabe se todos os caras que gravam podcast continuarem gravando até passar de 1.000 episódios, eles fiquem tão bons assim, mas tem algumas diferenças-chave que eu não sei se os podcasts brasileiros vão romper, que é tipo, o Joe Rogan, eu nunca vi ele parando pra fazer anúncio e tudo mais, sabe? Os programas dele, os papos dele nunca tem, não começa com esses papos de falar de patrocinador e tudo mais. Quando ele tá conversando com um convidado, nunca fica parecendo que é uma palestra, sempre parece que é uma conversação. O Joe Rogan ele já masterizou várias técnicas assim e tudo mais, inclusive várias pessoas que não estão acostumadas com os programas até. Tipo, quando tu vai ver os cortes dele assim no YouTube, tem dois tipos de pessoas ali nos cortes. Tem gente que conhece o Joe Rogan e acompanha ele praticamente diariamente, né? Eu hoje em dia não ouço mais ele tanto assim, mas ainda assim eu ouço programas que eu já ouvi, eu vejo cortes também e tudo mais. Eu gosto bastante, sabe? Posso dizer assim que o Joe é o tipo de cara que mesmo quando eu não concordo com ele, eu consigo ouvir ele falando porque ele é bom conversador, sabe? É o tipo de cara que eu consigo respeitar, até dividindo de opinião com ele. E eu divido de opinião com ele bastante, pra quem acha que eu só ouço gente que eu concordo. Se eu fosse só ouvir gente que eu concordo, eu não ia ouvir ninguém além de mim mesmo. Né? Mas enfim. Aí tem muita gente que não conhece o trabalho dele e quando tá vendo um corte dele fala que ele fala demais, ele interrompe o entrevistado, mas tipo assim, não é uma entrevista, porra. E o Joe Rogan, ao contrário de todos os podcasters aqui do Brasil que tentaram fazer algo tipo ele, não consegue ficar tão natural assim, sabe? O Joe Rogan, quando ele tá conversando com o Elon Musk, quando ele tá conversando com o Neil deGrasse Tyson, ou com um artista super popular, tipo Robert Downey Jr., sabe? Ele consegue passar a ideia de que ele tá falando com uma pessoa qualquer, uma pessoa que ele pode ter esbarrado na rua, e nunca fica com aquele papo assim de deslumbre, ao mesmo tempo que ele consegue reconhecer e não parecer assim que ele tá querendo diminuir a pessoa que tá diante dele, sabe? E nesse papo dele com o Graham Hancock é muito legal porque realmente é um dos papos que, para vocês terem uma ideia de como esse coroa é um cara interessante de ouvir, o Joe Rogan fica quieto a maior parte do programa, simplesmente ouvindo as explicações e tudo mais, porque, né, esse velho realmente tem uma retórica muito foda e o assunto que ele tá falando é muito interessante, né? Que basicamente esse programa daí, ele tava falando algumas coisas que aparecem num livro dele que ele tinha lançado na época lá em 2019. Na verdade, tinha relançado uma versão adicional com algumas informações extras, porque era um livro de alguns anos antes, que tinha saído uma versão nova, que o nome do livro é America Before, né? Que quer dizer América antes, né? Antes do que? Antes, basicamente, do que a gente considera a história com moderna, sabe? Pré-colombiana, digamos assim, né? No caso, pré-Cristóvão Colombo e tudo mais.
e realmente a pré-história da América, porque ali ele tá fazendo um negócio que esse cara já faz desde os anos 90, sabe? Esse tiozão daí começou desde os anos 90, ele escreveu um livro chamado Fingerprints of the Gods, que basicamente é ele fazendo assim levantando várias hipóteses, várias teorias, vários questionamentos a respeito de possibilidades que a arqueologia mainstream tinha ignorado, sabe? Basicamente coisas que ele chama de dogmas científicos ou dogmas arqueológicos, sabe? Que é basicamente a arqueologia de modo geral é tipo, eu vou até evitar chamar ela de ciência, eu até vou fazer esse esclarecimento aqui agora. Isso é uma coisa que eu acho que essa ideia quem fortificou na minha cabeça foi exatamente esse cara, o Graham Hancock, o Graham Hancock, nesse programa daí mesmo, que é a primeira vez que eu vi, ele falava assim que na cabeça dele ele não sabe, ele não acredita que a arqueologia devia ser chamada uma ciência, sabe? Porque tu vai ver assim, várias vezes esses estudos, essas afirmações arqueológicas foram feitas por um cara que, tipo assim, que ele chegou no Egito, sei lá, a 1920 e poucos, ele observou algumas coisas com a interpretação dele, com a vivência dele, com a perspectiva que aquele cara fez algumas anotações, saiu de lá, e daí, tipo assim, como é que a gente vai tratar aquilo ali, aquele estudo que pode ter um valor, que pode ter alguma análise, com certeza pode ter sim, mas como é que a gente vai tratar esse tipo de coisa como o mesmo peso, com a mesma forma que tu trata uma ciência, estilo assim, matemático ou até química ou física, sabe? Qualquer coisa que tu pode reproduzir vai dar o mesmo, sabe? A arqueologia não é o tipo de coisa que tu pode dar uma opinião assim definitiva sobre a maioria dos assuntos, sabe? Ainda mais quando a arqueologia está sendo feita com um negócio que simplesmente tem um escopo muito limitado de evidência, sabe? Que a maior parte da arqueologia é isso aí, entendeu? A gente está tentando interpretar o que aconteceu em períodos históricos com aquilo que a gente tem acesso, sabe? Então, a ciência meio que, a arqueologia meio que, as grandes descobertas que eles faziam assim, eles queriam que elas fossem assim gravadas em pedra, sabe? E gente, inclusive novos arqueólogos surgiam tentando sugerir algo novo do que os arqueólogos antigos estavam falando, geralmente eles eram excluídos, eles eram rechaçados, eles eram desacreditados, né? E o Graham Hancock, ele não é um Graham Hancock, ele não é um historiador, sabe? Ele é um pesquisador, então ele ia fazendo estudo, ver o que esses caras falavam, e depois ele ia fazer pesquisas que podiam trazer uma nova opinião, sabe? E daí, basicamente, nesse programa ele vai abordar várias coisas que... Só que daí agora ele tá falando de outro assunto, né? Que é America Before, que é basicamente ele trazendo várias informações a respeito do passado da América, sabe? Pré-colombiana, e trazendo reflexões que certas coisas que a arqueologia, na opinião dele, tem ignorado e cada vez mais está se acumulando evidência de que várias daquelas coisas que eram ditas como impossíveis, agora, na verdade, não dá nem para dizer que são impossíveis, sabe? Elas são reais e simplesmente a gente tem que descobrir mais a respeito para conseguir consertar essa falta de informação que a gente ficou nos últimos, sabe, 50 anos, digamos assim, com alguns dogmas que foram estabelecidos e pessoas que tentavam ir contra eles eram vistas como eram tipo a própria comunidade arqueológica acadêmica daquela época tentava fazer com que esses caras eram vistos como gente assim sensacionalista ou pseudocientistas, sabe? Aí uma das coisas que o Graham citou como algo que ele falava abertamente nos anos 90 e era tentado ser desacreditado amplamente pela comunidade científica que atacava ele por causa dos livros que ele escrevia, e hoje em dia é simplesmente um dos marcos de coisa que está fazendo com que a comunidade arqueológica simplesmente reconheça que algumas coisas que eram ditas como certas não estavam certas, é a ideia de que as estruturas megalíticas mais antigas datavam no máximo a 6.000, 7.000 anos atrás. O que é a estrutura megalítica? São grandes construções de pedra, basicamente, sabe? Seja assim, coisas como as pirâmides do Egito, ou provavelmente as cidades sumérias, que deveriam ser os exemplos de estrutura megalítica mais antiga que a humanidade conhecia, sabe? E daí e é o tipo de coisa que
é aquela coisa, sabe? Em vez dos pesquisadores ou dos arqueólogos da época pensar, essa é a prova mais antiga de estrutura que a gente conheceu, quem sabe onde a gente encontra outra, eles queriam imaginar que, como essa aqui é a mais antiga que a gente achou até agora, essa aqui é a mais antiga que já existiu, sabe? E qualquer pessoa que tentasse encontrar algo mais antigo do que isso era visto como lunático, como maluco, porque tu não vai achar uma civilização mais antiga do que isso. Aí um exemplo disso que tem é um sítio arqueológico chamado Göbekli Tepe, se vocês quiserem pesquisar. Göbekli é assim, ó, Gebekli. Aí depois dá um espaço e escreve Tepe. Tepe é T-E-P-E, sabe? Göbekli Tepe é uma espécie assim de sítio arqueológico que tem lá que hoje em dia é a Turquia, sabe? E é uma estrutura megalítica que provavelmente era utilizada tanto com caráter social e também para realizar cultos espirituais, sabe? Não se sabe quem viveu lá, que povo que viveu lá, porque provavelmente é uma estrutura que tem cerca de, no mínimo, uns 10 mil anos, embora já tenha estudos querendo sugerir que uma versão a versão inicial dessa estrutura pode ser ainda mais antiga, quem sabe 11 mil, 12 mil anos, porque é uma estrutura que ela foi sendo ampliada e aumentada ao longo do tempo, sabe? E daí esse tipo de coisa que muda vários paradigmas sobre várias questões, sobre se quem é que ergueu isso daí já era uma civilização, porque já tinha algumas espécies de imagens, tinha arquitetura, porque acredita-se que as pessoas que viviam nessa região eram caçadores-coletores, que eles não trabalhavam ainda com agricultura, sabe? Então, como é que alguém que não tem agricultura, que está sempre caminhando para um lado para o outro, poderia se organizar para fazer uma estrutura tão grande quanto essa daí, sabe? Essas daí são várias perguntas que simplesmente contradizem algumas afirmações lógicas, racionais, que os arqueólogos do passado tinham feito, mas justamente por isso que o Graham falou que para ele a arqueologia não é uma ciência, sabe? Pode chamar de outra forma, pode chamar de uma espécie de estudo ordenado, um estudo orientado, mas ciência eu acredito que é uma coisa mais determinante, sabe? E eu entendo que hoje em dia eles separam, existe coisas como ciências exatas, ciências humanas, existe coisas como hard science, que é tipo assim, hard science, pra quem não sabe, é a ciência dura, sabe? É a ciência factual, sabe? E outras ciências que, tipo assim, sociologia, por exemplo, que não é algo científico laboratorial. Eu entendo, mas é que daí, né, eu acho que esses termos são tão abrangentes que talvez esteja tirando um pouco, assim, a clareza do que é o termo ciência da cabeça das pessoas, eu acho, sabe? Porque a arqueologia tem muito disso. Então, esse Göbekli Tepe é o tipo de coisa que ele falava lá no livro antigo dele, sabe? No Fingerprints of the Gods, sabe? E, né, é um exemplo que ele pode dar que hoje em dia, sabe? Esse daí é um lugar que eles escava desde os anos 90, hoje em dia estão muito mais... Estão sabendo muito mais a respeito dessa estrutura, de quem é que viveu lá nos arredores e como que fazer para uma estrutura dessa ser formada em primeiro lugar, né? E daí depois, vindo para as Américas, ele dá um exemplo de um dogma científico que está reinando na visão das Américas, e quando eu digo Américas agora, sempre que eu estiver falando Américas nesse programa, eu estou falando literalmente do continente americano como um todo, sabe? Esqueçam a separação norte-sul, quando eu falar América, eu estou falando de toda essa imensidão de terra aqui, entendeu? Esse que é considerado o novo continente, que muitas coisas foram assumidas a respeito dele, inclusive que a época mais antiga que teve seres humanos habitando o planeta Terra foi muito recentemente, né? Era uma coisa que durante muito tempo era chamado de Clovis First, sabe? Que isso daí lá em inglês quer dizer Clovis First, quer dizer que o povo que chegou em Clovis foi o primeiro povo a se assentar nas Américas, né? Sempre existiu a clara noção de que a humanidade chegou nas Américas muito depois de ter se estabelecido na África, na Europa e na Ásia, e daí foi chegando ali provavelmente ao redor de antes, lá na época da última era do gelo, sabe? Mais ou menos uns 14, 15 mil anos, e os registros claros de uma civilização, não, né? De um povo, que não é civilização, né? É uma etapa diferente, assim, então, mas de um povo humano residindo nas Américas, seria num lugar que hoje em dia fica na cidade de Clovis, no Texas, por isso que é esse nome Clovis, porque lá foram que encontraram artefatos, sabe? De um povo humano vivendo lá, sabe? Homo sapiens, basicamente num período ali que foi de 13 a 12.500 anos atrás, sabe? Então, tempo pra caralho, muito tempo, né? Só que
nos últimos 50 anos também foram encontrando provas de seres humanos vivendo na América há muito mais tempo do que isso, né? Aqui no Brasil, inclusive, já encontraram vários registros de seres humanos vivendo aqui, sabe? Como, por exemplo, aquele famoso fóssil da Luzia, se não me engano, é um fóssil que tem 30 mil anos atrás. Então, quer dizer que tinha gente vivendo na região que é considerada Minas Gerais há 30 mil anos atrás, sabe? Seres humanos. Isso daí é muito anterior a a cultura de Clovis. E se tinha seres humanos na região de Minas Gerais, onde mais tinham, sabe? E daí várias outras perguntas foram se acumulando ao longo do tempo. Por exemplo, a própria questão assim, do DNA dos povos indígenas variados, sabe? Existem povos indígenas em todas as Américas também, né? América do Sul, América do Norte, e durante muito tempo era fácil assumir que todos eles compartilhavam um DNA parecido. Só que conforme foram fazendo mais pesquisas, né, a medicina não, a genética foi evoluindo e análises mais profundas foram fazendo nesse tipo de questão, a gente acabou começando a encontrar algumas diferenças bem difíceis de interpretar. Como, por exemplo, o fato de que existem aqui na América do Sul, por exemplo, assim, povos que vivem ali na floresta amazônica e eles têm DNA australasiano, sabe? O que é o DNA australasiano? É que vem lá da Oceania, sabe? Tem nativos da Austrália e nativos da América do Sul que eles têm um DNA parecido, entendeu? E até aí poderia só quer dizer que todos os povos indígenas têm alguma semelhança, algum ancestral em comum, já seria bem chocante, mas tudo bem. Só que é que tá. E daí tem tribos da América do Norte que não têm esse DNA. Então o que isso quer dizer, entendeu? Peraí. Como é que pode ter tido gente que, sabe, tem DNA na América do Sul e não tem na América do Norte? Como é que pode ter tido alguma pessoa que chegou na América do Sul antes de chegar na América do Norte, sabe? A gente não tem esse tipo de interpretação hoje em dia, sabe? Porque sempre assumiu que o único jeito que a humanidade poderia ter chegado na América pela primeira vez, sabe? A primeira vez que pessoas pisaram na América antes de ser o Cristóvão Colombo navegando, sabe? A primeira vez que o humano chegou à América, obrigatoriamente teria que ter sido através lá, a pé, né? Pelo aquele Estreito de Bering, sabe? Estreito de Bering, que fica lá entre ia ligar, não sei se é o Alasca, a Sibéria, alguma coisa lá pra cima, assim, sabe? Aquela região gelada que durante a Era do Gelo poderia rolar essa transição e as pessoas passaram aqui, né? Mas para começar, o fato de que tem seres humanos aqui muito antes da última Era do Gelo quer dizer que com certeza esse processo aconteceu muito antes do que as pessoas assumiam, sabe? Tipo, hoje em dia é muito mais garantido dizer que existe a humanidade aqui há muito antes tempo. Muito, pô, repetindo muita palavra muito e não tô conseguindo passar o ponto que eu quero estabelecer. Eu quero dizer que hoje em dia é certo de que seres humanos estavam aqui bem antes dessa ideia de Clovis First, sabe? Clovis não foi aquele povo que estava morando lá na região de Clovis, no Texas, muito antes de existir o Texas, né? Não foi a primeira vez que a raça humana estava aqui. A raça humana já esteve aqui nas Américas durante muito tempo, né? E daí a ideia de que a única maneira de que a raça humana poderia ter chegado aqui nas Américas era caminhando através do Estreito de Bering, também é complicado quando tu encontra essa diferença de DNA, sabe? Porque é meio que impossível que qualquer tribo que fosse passando do norte até o sul ia compartilhar o DNA dele, sabe? Tipo, a, mesmo que fosse migrando, ia rolar alguma espécie assim de transferência de DNA. Só que agora, ter rolado uma distinção genética tão grande a ponto de tu encontrar um DNA australasiano entre pessoas que habitam a floresta amazônica hoje em dia, que ainda tem um DNA aborígene que, tipo assim, até onde a gente sabe, esses povos nunca se encontraram, sabe? E por algum motivo as tribos nativo-americanas não compartilham esse DNA, sabe? É uma coisa muito complicada de responder. E daí por isso que esse tipo de falta de certeza que deixa os arqueólogos, deixa a ciência mainstream puta, porque daí como eles não têm resposta, eles ficam assim, mas o que vocês querem dizer? Estão querendo dizer que conseguiram existir algum povo navegando pelo planeta há 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, que para quem não sabe, né,
esse lance de navegação é muito mais recente. Não só assume-se que foi só ali na época mesmo das navegações do Colombo que a raça humana começou a dominar de fato essa ideia de navegar por tudo quanto é lugar, mas até outro tipo de navegação, entendeu? Até onde se sabe, até povos tipo, tidos como avançados, bem evoluídos em questão civilizatória, tipo assim os egípcios e os gregos, romanos, nem eles conseguiriam navegar grandes distâncias, tanto é que é por isso que teoricamente, né, até onde se sabe, até onde se tem registro, nenhum grego, nenhum romano, nenhum egípcio botou os pés nas Américas, entendeu? É uma coisa que a ciência e a arqueologia, de modo geral, pensava assim, bom, nessa época não tinha como as pessoas navegarem. Só que, né, não necessariamente essa prova, assim, essa questão desse DNA dos indígenas prove que havia navegações há muito tempo atrás, sabe? Há 20 mil anos atrás. Só que o ponto é, talvez não seja exatamente da forma que a gente tinha interpretado, sabe? É aquela coisa que parece que está querendo sugerir uma possibilidade mais fantástica do que é possível de ser real, mas o ponto é que no padrão, na nossa forma mais racional da atualidade de interpretar os fatos, simplesmente tem algumas coisas que a ciência ainda não responde, sabe? E quando a ciência não consegue responder algo, o trabalho dela não é tipo assim dogmatizar aquilo lá e dizer não façam mais perguntas. O trabalho dela é buscar respostas para conseguir tipo assim, não, tá, é por isso que tem essa diferença, é por isso que rola essa essas tribos da América Latina e da América do Sul, América Central, compartilham o DNA com o pessoal que vive lá na Oceania, mas as tribos da América do Norte, que teoricamente deveriam ter se estabelecido antes, né, de descer para o Sul, não compartilham o DNA. Então, né, é doido. E daí, deixa eu ver o que mais aqui que eu separei para comentar com vocês. Ah, sim, esse aqui é uma das informações mais doidas que o Graham compartilha nesse podcast lá com o Joe Rogan, que é sobre a descoberta de um mamute, né, de um fóssil de um mamute na América do Norte, que indicaria a presença da raça humana no continente americano há mais de 100 mil anos atrás, aproximadamente 120 mil anos atrás. Isso daí seria, tipo, absurdo, entendeu? Seria não, é a possibilidade de que existem seres humanos aqui na América 100 mil anos antes do que a raça humana assumia que tinha sido a chegada da espécie humana aqui nesse continente, sabe? E qual é essa evidência? Também, lá nos anos 90, se eu não me engano, uma construtora que estava fazendo uma estrada acabou encontrando um mamute, sabe? Um fóssil de um mamute numa profundidade assim que é mais tipo, é além daquilo que as pessoas esperam encontrar registros de seres humanos, porque basicamente, assim, estudo geológico é instintivo que funciona assim, né? Quanto mais tu cava, mais no passado da Terra tu tá chegando, sabe? Quanto mais fundo tu perfurar, mais chance de tu encontrar um artefato mais antigo, historicamente falando. Então, um dos problemas desses dogmas científicos é que tu estabelecer que não tem como ter tido registro humano, sabe, há mais do que 13 mil anos atrás, ninguém vai pesquisar, ninguém vai escavar tão fundo, porque basicamente a ideia das pessoas já, por que eu vou escavar até encontrar, digamos, um pedaço de terra de 50 mil anos atrás, que não tem como eu encontrar nada de interessante há 50 mil anos atrás, porque a espécie humana não estava fazendo nada de interessante há 50 mil anos atrás, entendeu? Essa é uma das razões pelo qual esse tipo de raciocínio impede alguns avanços. Só que aí que tá, sem querer, querendo, foi encontrado esse fóssil nos anos 90, e daí estudando o fóssil do mamute, o que a, os pesquisadores, né, os paleontólogos encarregados dessa pesquisa descobriram era um negócio tão bombástico que só recentemente está sendo falado sobre isso de maneira aberta e as pessoas estão simplesmente tendo que computar e estão tendo que dar braço a torcer, embora seja só uma evidência, então não é porque tem essa evidência que comprove. Mas o ponto é que estudando o jeito que foi manuseado, foi cortado e foi retirado o fêmur do mamute, e o jeito que cortaram e arrancaram uma das presas dele, porque arrancaram uma das presas dele fora e a outra deixaram ali, no lugar e tudo mais, sabe? Eles examinaram isso daí e a única conclusão que conseguiram chegar é que a única espécie que poderia manusear aquele, aquele corpo daquele mamute daquela forma era a espécie humana. E quando eles dizem espécie humana, é realmente assim hominídeos que, se não for Homo sapiens, tem que ser alguém equivalente a nós, que nem era considerado seus neandertais, esse tipo de coisa, sabe? Que
Para quem não sabe, também essa é outra coisa que foi sendo desconstruída ao longo do tempo, né? Quando foi descoberto que existiam outras espécies de seres humanos, no caso não é outras espécies, assim, não é o jeito certo de falar, acho que são outras famílias de seres humanos que se fala, né? Porque basicamente não dá para chamar eles de outras espécies, porque eles cruzavam com seres humanos, inclusive nós temos, quando eu digo nós, não todos nós, mas existem seres humanos vivos hoje em dia que carregam DNA Neandertal ainda com eles, mas é uma minoria, entendeu? É tipo assim, poucas pessoas e as pessoas que têm é tipo assim, pouco do DNA deles, sabe? Porque de modo geral, o teu DNA, ele é multifacetado, sabe? Sempre que faz o sequenciamento de DNA nas pessoas hoje em dia, é sempre documentado que tu tem muitas e muitas variedades de DNA. É bem provável que teu organismo mantenha um pouco de registro genético de todas as etnias, de todos os povos que já, tipo, que tem alguma ligação contigo, sabe? É assim que o nosso corpo trabalha. Então, mesmo que os Neandertais já tenham sido extintos, sei lá, há pelo menos uns 50 mil anos atrás, ou 100 mil anos atrás, talvez, ainda assim o DNA deles persiste e aí, provavelmente eles não vão desaparecer nunca, de modo geral, né? Então, o ponto é que hoje em dia cada vez mais estão encontrando a possibilidade. De possibilidade não, é um fato que a humanidade já estava aqui no continente americano há muito mais tempo do que a gente imaginava. Só que agora já tem até a possibilidade de que eles estavam aqui há mais de 100 mil anos, sabe? Então é sobre essas coisas que as pessoas têm que abrir a cabeça. Se há essa possibilidade, várias das coisas relacionadas à nossa própria história podem estar completamente errada. Como, por exemplo, assim, de que a civilização nasceu no antigo mundo, né? Que todo mundo assumia que a civilização, e quando eu digo civilização é um povo se organizar de uma forma assim com arquitetura não, com agricultura e com artes e com desenhos e com pinturas e com idioma e com escrita e com, sabe, esse tipo de organização social mais avançada. Assume-se que tinha começado lá na Mesopotâmia, sabe, né? Os povos da antiga Suméria, sabe, há basicamente 8 mil anos atrás, sabe. Ali e depois daí outros povos viriam a se tornar civilizações ali como o Antigo Egito e esse tipo de coisa, sabe. É assim que surgiria as civilizações, no caso. Só que, imagina que a espécie humana já estava aqui na América há mais de 100 mil anos atrás. Então, o que impediria eles de ter realmente ter se desenvolvido a ponto de ter uma verdadeira civilização, sabe? Igual a esses padrões, entendeu? Qual motivo eles não teriam tempo para ter progredido aqui, considerando a quantidade de recursos e a abundância, sabe? Inclusive, até onde se sabe, provavelmente, tipo, fazendo uma análise assim simplista, sabe? Mas olhando super de fora, é de se imaginar que as Américas fossem um lugar mais assim fácil de prosperar, sabe? Por questão climática e também de recursos do que a África, do que a Europa, sabe? E do que talvez até a Ásia, sabe? A Ásia é um espaço muito grande, mas né, você tá olhando lá de fora, sabe? E tu pode poder viver em qualquer lugar do mundo. As Américas parecem ser um continente muito mais, tipo, vantajoso, ou pelo menos mais fácil de navegar do que, né, os outros. Então, simplesmente essas convenções científicas que tinham sido feitas por carência de evidência, sabe? Conforme o tempo está passando e mais evidência estão surgindo, evidência contrária, estão se acumulando e elas estão caindo, sabe, com o tempo. Mas justamente porque existiam alguns pesquisadores, né, e alguns poucos historiadores que tinham coragem de ir contra esses dogmas científicos e falar, bom, eu vou fazer pesquisa mesmo que todo mundo me desacredite e os caras que deveriam estar me apoiando estão falando de tudo para eu desistir porque eles não querem que os trabalhos deles sejam reavaliados, sabe? Ninguém quer. Tipo, se tu escrever um artigo arqueológico que foi renomado, tu não quer que alguém descubra alguma coisa que mostre que aquilo que tu achava que aconteceu, que era o certo, não seja mais, né, o definitivo. Várias pessoas que fizeram esse tipo de descoberta, digamos assim, têm muito medo que as descobertas deles sejam revisionadas, revistas e deixem de ser consideradas aquilo que eles tinham assumido que era, sabe? Aquela ligação fantástica que eles tinham feito, assim como foi feito, por exemplo, com os dinossauros, sabe? A quantidade de descobertas que foram feitas com os dinossauros ao longo do tempo e simplesmente destruíam as crenças anteriores, mas é isso que a ciência tem que fazer, sabe? Ela tem que reconhecer o que ela já sabe, o que ela não sabe, e conforme tu vai encontrando evidências no futuro que vão diminuindo a chance daquela tua ideia anterior estar certa, tu tem que dizer, bom, tudo bem, essa hipótese, essa tese não se sustenta mais, vamos para a próxima, vamos descobrir uma próxima forma assim de lidar
com essa questão, né? E daí por isso que daí falando disso daí, com essa noção de que tem uma já encontramos uma evidência da raça humana estar aqui no continente americano há mais de 100 mil anos atrás e talvez a gente possa encontrar outra, sabe? O Graham falou assim, eu sempre, tipo, desde os anos 90 eu sempre sugeri que talvez a gente pudesse existir uma verdadeira civilização perdida, sabe? E daí ele quer dizer assim, não necessariamente aquele caráter mais fantástico e fantasioso de coisas como Atlantis, que daí um dia talvez eu faça um programa só sobre isso, que eu tenho que estar mais por dentro dessa teoria, assim, do continente perdido, que tipo, que eu sei mais do que a maioria das pessoas, mas eu quero dizer que eu tô enferrujado, sabe? Não é algo que eu tô por dentro. Mas ele quer dizer simplesmente ser algum povo que possa ter existido aqui na América, sabe? Não no continente que tem embaixo d'água, mas um povo que pode ter existido aqui na América e não tem mais registro dele, não ficou mais nada para mostrar aqui, mas, né, eles possam ter tido uma sociedade mais avançada do que a gente assumia, com maiores, assim, avanços, e justamente isso daí justificaria algumas coisas que ficam assim meio devasadas assim nesse lance de período histórico, sabe? E daí um exemplo que ele dá ali também é sobre a questão assim de tem a ver com esse lance de navegação no período anterior ao que a gente conhece como a última era do gelo, sabe? Que no caso foi naquela época do Drias recente, que eu já fiz um programa só sobre isso. Infelizmente eu não vou poder direcionar vocês para esse programa porque eu não conferi quanto que eu falei sobre o Drias recente, né? Mas basicamente o Drias recente é um período de extinção em massa mais recente, sabe? Rolou ali entre basicamente 12.500 anos atrás até 11.800 anos atrás, sabe? Faz bastante tempo, no caso, né? Antes das civilizações conhecidas, mas basicamente rolou um processo de extinção em massa que envolveu, assim, primeiro acabou a era do gelo da época, e daí aumentou o nível do mar, aumentou muito as temperaturas, mudou drasticamente várias coisas, e depois, paralelamente a isso, rolava daí um processo de esfriamento súbito, sabe? Então foram uns 800 anos bem trágicos, bem catastróficos, sabe? Provavelmente com grandes enchentes, talvez até com tsunamis, com terremotos. Tem gente que sugere também impactos cósmicos, né? Eu já, no programa sobre o que eu falei sobre o Dias Recente, eu falo mais aprofundadamente sobre a teoria do impacto do Dias Recente e tudo mais, né? O Dias Recente é um fato já, né? Não é uma teoria. Sabe-se que rolou essa extinção em massa, essa é a extinção em massa mais recente que a gente tem noção de que aconteceu, sabe? Nesse período que eu falei. Só que a parte do impacto ainda é meio que uma teoria, sabe? Só que daí então é nisso que o Graham se sustenta, sabe? Ele diz, tipo assim, não é impossível a ideia de que existiu uma civilização anterior ao Drias recente, só que o Drias recente foi um período tão catastrófico que qualquer civilização que existisse na América antes daquilo lá teria sido devastada, sabe? Teria sido varrida, simplesmente destruída, fosse pelos eventos climáticos e tudo mais, e posteriormente a natureza ia pegar de volta para si, entendeu? Até as nossas cidades aqui hoje em dia, sabe? Infelizmente não tem como fazer essa simulação, mas tipo assim, pega uma cidade tipo Nova York, sabe? Se não tem humanidade para fazer manutenção, cara, quantos anos vocês acham que demora para ela ser completamente, tipo assim, desaparecer, sabe? Pode demorar alguns séculos, com certeza, mas eu quero dizer que, em primeiro lugar, pensa que no período do Drias recente não estava sem acontecer nada, sabe? Tava rolando furacão, terremoto, tempestades, tava rolando várias coisas. E em segundo lugar também que não necessariamente tinha uma cidade igual a Nova York, né? Mas ainda assim, pense em cidades assim equivalentes ao que a gente via na Grécia, equivalentes ao que a gente via na Suméria, a gente via no Egito, sabe? Cidades bem impressionantes, né? Mas se o Drias recente foi tão catastrófico quanto as pessoas sabem que ele foi, ou assumem que ele foi, e se ainda por cima rolou impactos cósmicos, sabe? Não é difícil, tipo, não é difícil não, mas tipo, dá para sugerir que poderia ter havido uma civilização mais antiga a todas essas que a gente conhece, aqui nas Américas, mas né, ela foi destruída, ela foi devastada, e não sobrou nada pra gente sequer conseguir estudar, ou melhor dizendo, se sobrou, entendeu? Só que a gente tem que pesquisar mais, a gente tem que escavar mais, a gente tem que ir mais profundo, porque as pessoas estavam com essa ideia de que não tem como a gente encontrar nada mais interessante do que a civilização de Clovis, né? Mas, peraí, Clovis não era civilização. Não é nada mais interessante do que a cultura de Clovis tinha para nos mostrar, sabe? Então, só que para existir esse tipo de civilização também mais avançada,
uma coisa que o Grant sugere é que antes dessa última período da Era do Gelo, a raça humana já conseguia navegar pelo planeta Terra, entendeu? Já rolava daí e tal. Essa daí é outra coisa um ponto de debate muito grande. Eu vou trazer algumas informações que eu acho interessante que ele expôs ali sobre esse assunto, né? Que esse cara daí ele escreve livros polêmicos sobre esses temas, mas sempre ele faz muita pesquisa, sabe? Tipo assim, ele não tá ali sugerindo coisas que, tipo, sem evidência e que não ter sido levantada por historiadores ou por outros pesquisadores que têm alguma coisa para falar sobre isso, que muita gente não quer mencionar porque pode ser desacreditado ou visto como um maluco por estar falando algo que não é bem aceito ou sequer assim teorizado dentro dos círculos acadêmicos, sabe? Ah, tem que fazer uma correção do que eu tinha falado aqui antes. Na verdade, a Luzia não tem 30 mil anos de idade, ela tem em torno de 11 mil, mas é que eu tinha ficado confundido com outra informação a respeito da pré-história aqui do Brasil, que é referente a um lugar que fica lá no Piauí chamado Serra da Capivara. Esse sim é um sítio arqueológico aqui no Brasil que tem os indícios mais antigos da, da presença do homem aqui nas Américas. Né? Nesse sítio arqueológico, uma pesquisadora aqui, brasileira mesmo, uma senhora que já está com mais de 90 anos, ela começou a fazer pesquisa lá desde os anos 70, ela encontrou, em primeiro lugar, é o lugar na América com maior concentração de pinturas rupestres, só nas cavernas que ficam aí nessa Serra da Capivara, ela encontrou mais de 750 e além disso encontrou alguns indícios assim de carvão, sabe, resquícios de carvão indicando que faziam fogueiras e até mesmo alguns sinais assim de pedra lascada e tudo mais. Então, ela foi encontrando indícios que pode ter tido presença de seres humanos na América aqui por 40, 50, 60 mil, inclusive tem alguns lugares que pode ter tido seres humanos habitando essa região há 100 mil anos atrás, né? Outra coisa que daí chutaria lá para trás a presença de seres humanos aqui na América, né? Então, esse tipo de coisa contradiz esse dogma do Clovis First, sabe? Que eu também sou a favor de chamar de dogma, porque, tipo, essa noção, cara, essa ideia foi estabelecida em 1930, sabe? Faz quase 100 anos atrás, que uma meia dúzia de pesquisador, ou tudo bem, pode ter sido mais do que isso, sabe? Enfim, mas pesquisadores que não estão mais vivos, estão todos mortos, né? Porque já estamos em 2022, então, em 1930, os pesquisadores da época concordaram que não havia chance de a gente encontrar registros de seres humanos nas Américas antes de tanto tempo, porque foi a última era do gelo e não tinha como a raça humana ter chegado aqui antes disso, sabe? Por várias razões, sabe? E daí, por quê, sabe? Quais são, tipo assim, as provas que dizem que é impossível que a humanidade tenha pisado aqui antes, sendo que hoje em dia, conforme está estudando mais, estão encontrando evidências, tipo a questão de pintura rupestre, sabe? É muito complexa essa questão de datagem, tem a ver com identificar níveis de carbono e tudo mais. Não só eu consigo explicar isso muito bem. Quem quer saber exatamente como é que os cientistas de hoje em dia podem saber a idade de uma pedra ou a idade, assim, de um osso, sabe? A idade de uma pintura também, né, que tem ali, que foi cravada numa pedra, tudo isso daí vocês vão ter que pesquisar, porque é um bagulho mais complexo assim de transcrever, mas existe meios de medir esse tipo de coisa. Então, se tem pintura rupestre aqui no Brasil, cara, nesse período de 40, 50 mil anos atrás, é óbvio que um homem tinha chegado na América, sabe? De uma maneira ou de outra isso tinha acontecido, né? Isso tem a ver assim com vários dogmas assim, que as pessoas foram estabelecidas. Vou dar um exemplo também assim, também toda essa questão assim do Dries recente que eu tinha falado. Esse período também da chegada do homem na América tem a ver com esse período do Dries recente também, sabe? 12.800 a 11.500 anos atrás, seria o Dries recente teria rolado um pouco depois da humanidade ter conseguido pisar na América através do Estreito de Bering, né? Mas daí como, por exemplo, essa ideia, essa possibilidade de ter tido navegação mundial, sabe? Antes do Cristóvão Colombo, é defendida por gente que acredita nessa possibilidade, nessa teoria, na verdade não vou dizer teoria, é especulação da existência de civilizações mais desenvolvidas anterior ao período do Grécia recente, sabe? Basicamente, digamos que a gente tenha tido sociedades evoluídas num período que foi de 20 mil anos a 12 mil anos atrás, sabe? Civilizações com cidades e tudo mais, e tecnologia e escrita, enfim, com uma formação maior. Só que eles foram destruídos, eles foram devastados, né? E nesse processo de devastamento, tipo, pensa que tá rolando tsunami, tá rolando maremoto, tá rolando grandes variações climáticas, né? E de um ano para o outro tá passando, assim, mudando a temperatura em 5, 10 graus, que basicamente pode ser suficiente para devastar muita gente, sabe? Então, um monte de mudança, sabe? A gente estava acostumada com uma região que tinha
certo clima, ou que tinha certa presença de certos animais, não estava tendo mais, tá morrendo os animais da megafauna, tá acontecendo um monte de coisa nesse meio tempo. Só que o ponto é que é o seguinte, nenhuma civilização ruiria por completo, 100% sem sobreviventes. Quer dizer, nenhuma não, mas a maioria, sabe? Pensa que existisse uma grande cidade, uma grande civilização com 20 mil, 25 mil, 30 mil membros, né? É provável que alguns membros desse grupo sobrevivessem, né? Digamos que está alagando, está caindo meteoro, está passando furacão lá, ainda assim é provável que não morreria 100% das pessoas daí. Essas pessoas iam ter que migrar, sair da região onde elas estavam habitando, porque a cidade delas ruiu, e está sendo devastada, está vindo com ondas, eles vão ter que ir para outro lugar, mas é possível que tenha o quê? Membros dessas civilizações tenham chegado a ter grupos de caçadores-coletores, porque, né, não é porque uma civilização estava avançada num ponto que o resto das pessoas dos outros lugares estava acompanhando. Eles podiam ter outras culturas, outras formas de ver. Só que o ponto, de alguma maneira, esses grupos foram integrados de alguma forma, sabe? Essas pessoas conseguiram abrigo, quem sabe até também ajudaram essas civilizações a progredir, essas sociedades mais, que não eram civilizações, na verdade, a progredir de alguma forma, né? É muito comum que povos nativos de vários lugares atribuam os seus conhecimentos, a sua sabedoria por um líder ou por alguma pessoa que realmente ensinou a eles, sabe? Eu dei exemplos da mitologia chinesa, a história chinesa, que é dita para que eles foram guiados por, claro que são umas figuras meio mitológicas, meio lendárias, que viveram por longos períodos de tempo. Nessa parte que eu tô falando, eu não tô nem falando desse tipo de figura, sabe? Eu não tô realmente chutando coisas assim, alienígena ou deuses vivendo entre as pessoas, não é isso. Tô realmente falando de avanços culturais significativos que podem ter acontecido de um membro de uma civilização que era considerada mais avançada, se associando com um grupo menos avançado do que eles, assim, mas passando alguma espécie de ensinamento, alguma espécie assim, de mensagem, desde que rolasse uma integração entre esses grupos, né? E depois disso, a longo prazo isso fez uma diferença. Por dar um exemplo, assim, um dos povos, assim, na verdade, vários povos que vivem na floresta amazônica são identificados como povo tucano, sabe? E não se sabe exatamente quando que esse povo chegou ali, entendeu? Para vocês terem uma ideia, na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles assumiam que os índios moravam na floresta por cerca, assim, de... Eles tinham chegado ali ao redor do ano de 1000, sabe? Então tava tipo assim há 500 anos vivendo na floresta amazônica. No caso que já tinha índios em outras regiões do Brasil, mas não na floresta amazônica específica, sabe? Então eu acredito que todas as tribos que viviam na floresta amazônica viviam ali em torno de 500 anos. Sendo que hoje em dia já é sabido não, a gente estaria há muito tempo, inclusive por causa dessa questão do DNA australasiano, sabe? Tipo, tem gente que ainda tem esse DNA australasiano e tipo, quando que chegou alguém na floresta amazônica com esse DNA e como que chegou, cara? Essa é outra pergunta. Como que alguém que tem o mesmo DNA que o aborígene lá da Austrália, em algum momento veio parar na floresta amazônica e como que, tipo, e sabe quanto tempo que ele tá lá? Com certeza não foi há 1000 anos atrás, sabe? Nem 1022 anos atrás. Certamente isso aconteceu, eu diria, há dezenas de milhares de anos, sabe? É grande chance de que, né, já tenham pisado aqui na América há muito tempo atrás, tipo, muito anterior à noção dessas de Clovis First. Enfim, voltando pro povo tucano, eles diziam que o líder deles, o cara levou eles, assim, pra lá, literalmente levou. Eles diziam, na religião deles, na cultura deles, eles dizem que eles foram transportados, eles foram guiados, eles foram levados até a floresta amazônica, eles foram ensinados a cultivar certas plantas, eles foram ensinados, sobretudo, foram ensinados sobre a ayahuasca, que eu já comentei especificamente da ayahuasca várias e várias vezes, entendeu? Eles aprenderam como fazer o consumo da ayahuasca, as substâncias que eles tinham que misturar para conseguir ter aquela jornada. Enfim, eles receberam um ensinamento direto dos guias dele, da pessoa que ensinou eles, que levou eles para lá, né? Aí também, se é um bagulho espiritual ou não, eu não descarto, né? Porque sendo uma pessoa espiritualizada, eu acredito nisso também. Mas o ponto é que, né, é comum essa noção dentro dos imaginários de várias culturas, de vários povos, de vários lugares do mundo, essa ideia de que eles foram guiados por alguém que trouxe a sabedoria, trouxe os ensinamentos, trouxe informações que eles não tinham acesso, né? Mas daí voltando agora pro lance assim de enfim, tudo a ver, não é voltando para nada, é basicamente continuando, prosseguindo essa história e tal. Uma das coisas que também ele comparava é que, tipo assim, estudando, fazendo pesquisa sobre o passado da América, esse Graham, ele descobriu algumas coisas que, tipo assim, que para ele indicariam essa noção, fortificaria essa noção de que existia, assim, um passado civilizatório mais antigo e mais profundo do que as pessoas são capazes de aceitar hoje em dia. Quando ele comparou, ele disse que conseguiu relacionar
a visão de espiritualidade das tribos que habitavam o Vale do Mississippi, lá nos Estados Unidos, né? No caso, os nativos norte-americanos da região lá da América do Norte, especificamente do Mississippi, que tem uma região chamada Moundville. Se vocês quiserem pesquisar, escrevam assim, Moundville, sabe? Moundville é um lugar que tem, assim, também um sítio arqueológico, sabe? Só que de povos nativos lá da América do Norte. E lá dá pra ver que eles que fazem o quê? Pirâmides, sabe? E essas pirâmides dele não são só pirâmides, elas realmente, a cultura tipo, nativos daquela região, que, no caso, descendentes deles hoje em dia, né? Das tribos que habitavam aquela região, contando o simbolismo, contando o porquê, contando o propósito por trás daquelas formas e tudo mais. A cultura, a religião, a espiritualidade dessas tribos enxerga a passagem da vida após a morte exatamente da mesma forma que os egípcios antigos enxergavam, sabe? Que basicamente, para quem você não sabe, toda essa simbologia dos egípcios, das pirâmides, tem tudo a ver com a forma que as pirâmides estão apontando e os ângulos, sabe? Tem tudo... A formação, o ponto que a pirâmide é feita e é erguida, tem tudo a ver com astronomia e astrologia, sabe? Tem um grande simbolismo por trás de tudo isso, porque eles acreditavam que quando uma pessoa morria, a alma dela ascendia até a civilização, até a constelação de Órion, sabe? E depois dessa constelação de Órion, ela fazia uma transição para parte da Via Láctea, e através da Via Láctea ela ia percorrer para fora do sistema solar e continuar a jornada evolutiva espiritual. Isso daí fazia parte da ideia de quando tu morria, tu ia passar por isso lá no Egito, sabe? E aí, o Egito Antigo durou o quê? Basicamente entre 4.000 anos atrás, a um pouco depois de Cristo ali, quando caiu Constantinopla, quando Roma desapareceu, digamos que o Egito Antigo desaparece junto com Roma, né? Que é quando Roma é tomada pelos muçulmanos e a história dela, praticamente antiga, começa a ser apagada e esquecida. Então o Egito Antigo acabou, basicamente, no ano 500, 700, eu acho, sei lá, depois de Cristo, e daí a gente tá falando de um povo que viveu nas Américas, que tecnicamente não tem nenhum contato com os egípcios, nunca teve ninguém do Egito a pisar nas Américas, sabe? Até onde a gente sabe. Então a gente tá falando de um povo que viveu nas Américas, que tem um mesmo conceito, uma mesma doutrina, que eles fazem uma forma geométrica específica, buscando apontar para as mesmas regiões do mundo. Então, tipo assim, talvez isso aconteça porque talvez porque o passado ancestral da humanidade seja alguém que esteja mais ligado com o mundo inteiro do que a gente imagina, sabe? Quem sabe no passado existiam civilizações que já tinham essas mensagens, tipo assim, anterior ao Egito, anterior aos nativos norte-americanos, sabe? Quem sabe há 10.000, 15.000, 20.000 anos atrás já existiam pessoas nas Américas e pessoas na África e pessoas na Ásia com crenças, com visões, com interpretações similares a essas que depois as religiões e os povos foram tendo de novo, sabe? Foram chegando às mesmas conclusões, sabe? Que essas povos já tinham no passado, né? E daí, esse programa dá pra ver que eu posso puxar ainda muito mais assuntos, porque eu tenho muitas outras anotações, mas eu vou concluir só falando algumas outras questões que indagam sobre essa possibilidade da humanidade já ter um conhecimento maior sobre o seu planeta antes do que a gente imaginava, falando assim sobre a questão assim, de mapas, sabe? E algumas diferenças, algumas coisas que esses mapas mais antigos mostram com mapas mais modernos, sabe? Tipo, a humanidade sempre fez mapas, sabe, das regiões. Só que agora mapas do oceano, que mostre, inclusive o mapa mundi, também é um negócio que é datado bem antigo, sabe? E muitos desses mapas mundos mais antigos, antes de ter, tipo assim, de ter sido feito pelos caras que de fato navegaram pelo mundo, a gente atribui que as convenções, as coisas que eles colocavam nos mapas, várias vezes era interpretativa, era uma coisa que eles estavam tirando supostamente do nada, mas essa daí é a mania da arqueologia querer preencher as lacunas que eles não têm resposta, sabe? Vou dar um exemplo para vocês ficar mais palpável. Você pode pesquisar um mapa chamado que é assim, Terra Australis Incógnita. Eu acho que esse é o nome do mapa. É um mapa que foi feito em 1536, tipo, nessa época já tinha Cristóvão Colombo e blá blá blá, só que ainda assim, esse cara que ele fez esse mapa, ele não tava fazendo, ele não era um navegador, sabe? Ele era um cara que fez esse mapa baseado em outros mapas mais antigos, só que ele tava realmente fazendo um mapa do mundo inteiro. Ele tava assim, olha, esse aqui vai ser o mapa do mundo inteiro porque eu vou fazer o mapa do mundo inteiro, sabe? E daí, esse cara também era um filósofo e dizem que ele já sabia, através de estudos de filósofos antigos mesmo, tipo Aristóteles. É outra coisa que muita gente fica duvidando da ideia de que os gregos já tinham noção de que o planeta não era, tipo assim, mais do que noção, eles sabiam plenamente que o planeta Terra não era plano, por exemplo, sabe?
Porque o Aristóteles já tinha sugerido lá atrás, e as pessoas daí acham que ele sugeriu isso só por interpretação, e não por alguma coisa além do que eles são capazes de imaginar. Mas, tipo assim, se o planeta era redondo e o planeta era esférico, e existia terras, né, no caso chão, para te pisar sólido no hemisfério norte, eles assumiam que tinha que ter no hemisfério sul, entendeu? Então, tipo assim, antes deles enxergarem, deles ter as provas de que existia América do Sul, Austrália, Antártida, então povos mais antigos, povos que nunca colocaram os olhos nessas terras, eles já acreditavam que esses lugares deviam existir. Só que supostamente eles nunca viram. Porque esse mapa daí, esse Terra Australis Incógnita, tecnicamente ele foi feito antes dessas coisas estarem, tipo assim, bem descritas para ele, principalmente a Antártida. Nesse mapa dá para te enxergar uma terra que com certeza é a Antártida, é o Polo Sul, é a parte do hemisfério sul do planeta, sendo que, tipo assim, até onde você sabe, a humanidade só botou os pés no Polo Sul, para vocês terem uma ideia, na Antártida, sabe? Em 1800 alguma coisa, sabe? Só no século XIX. Acho que foi um pessoal da Rússia, a primeira vez a pisar lá. Então, tipo assim, em 1500 já tinha um mapa representando a Antártida. Como? Por quê? Sabe? Será que foi só chute no escuro mesmo? Será que não existia mapas mais antigos de gente que por algum motivo tinha conseguido pisar na Antártida, cara? Será que não foi sobrevivendo esse tipo de mapa? E alguns também desaparecem, para vocês terem uma ideia. Reza a lenda que o Cristóvão Colombo fez o mapa mundi e a gente nunca encontrou ele, sabe? Então, de um ponto de vista histórico, eu acho que seria interessante, sabe? Eu não tô falando assim do Cristóvão Colombo enquanto indivíduo, entendeu? Porque eu não sou, para começar, não sou nem especialista dele, e eu acredito sim que o Cristóvão Colombo, a níveis pessoais, ele possa ter sido cretino. Mas nesse momento eu tô falando no ponto de vista assim, de alguém que foi um navegador. Supondo que ele foi um navegador realmente competente, e ele conseguiu enxergar várias partes do mundo, no mínimo seria interessante enxergar um mapa feito por ele, né? Se ele navegou por todos os lugares e enxergou um monte de coisa, acho que seria maneiro. Mas daí, concluindo nessa parte dos mapas, tem outro que é muito curioso do mapa, ainda mais antigo do que esse daí que eu acabei de falar agora, do Terra Australis Incógnita, que é um mapa feito por um cara chamado Piri Reis. Vocês podem pesquisar por esse nome. Piri é P-I-R-I e Reis é exatamente como vocês estão imaginando, sabe? Daí Piri Reis seria um almirante do Império Turco-Otomano, sabe? Ele viveu ali entre 1460 e poucos até 1550 e poucos, sabe? Então, ele fez um mapa mundi. Na verdade, ele fez vários mapas, só que o único que encontraram é um pedaço de mapa mundi, infelizmente não é o mapa inteiro, que ele teria feito em 1518. Então, acho que supostamente seria o mapa mundi mais antigo que se tem registro. Não sei se tem algum mapa mundi mais antigo do que esse, pelo menos assim. Não tenho certeza, mas não, acho que deve ter sim, sabe? Mas enfim, é um mapa mundi de 1518, mas o que ele tem interessante é algumas questões. Em primeiro lugar, esse também é um mapa que tem uma região que fica ali, que seria ao que nós podemos assumir que é a Antártida, e mais uma vez, muito antes de qualquer pessoa ter pisado na Antártida, e para completar pelos desenhos que esse cara fez na Antártida ainda dá uma ideia de que ali na Antártida tinha pessoas e animais, o que é um bagulho que nunca aconteceu, sabe? Ninguém nunca. Tipo assim, até hoje em dia a gente assume que a Antártida nunca foi habitada por ninguém, e se tem animal lá, se não me engano, é só uma espécie de pinguim imperador, e deu, sabe? Não tem esquimós, nunca teve civilizações na Antártida, até onde a gente sabe? Onde a gente assume que é. Só que esse cara lá nesse mapa que ele fez daí, dá pra te identificar que ele desenhou animais e pessoas vivendo lá. E é claro, não é porque esse cara desenhou que é verdade, né? Porque é um fato, mas é que o ponto que também é sabido que várias vezes os mapas das pessoas que estão fazendo, eles faziam estudando material de outras pessoas, inclusive esse Piri Reis disse que esse mapa dele foi feito usando outros 20 mapas como base, e um desses 20 mapas que ele estava dando era o do Cristóvão Colombo, sabe? Que é esse mapa que hoje em dia nós não conseguimos botar os olhos. Então, esse pedaço desse mapa Piri Reis é muito interessante. Se vocês pesquisassem Piri Reis mapa, ou mapa de Piri Reis, vocês vão encontrar e vão realmente ver como é um bagulho assim, se tu tentar interpretar, imaginar, sabe? É bem curioso. E ali por cima também tem uma parte específica desse mapa que é muito curiosa, que ele mostra um lugar chamado Bimini Road. Se vocês pesquisar aí, é assim, ó, B-I-M-I-N-I, sabe? Bimini Road, de estrada Bimini. Vocês vão ver que essa é uma formação geológica submersa que tem lá nas Bahamas, sabe? Perto das ilhas das Bahamas lá e tal. E é uma forma muito curiosa, sabe? As pedras são muito assim, parece que elas foram manuseadas pela mão do homem, só que essa formação daí, até onde se sabe, ela aconteceu naturalmente, sabe? Ninguém fala que ela foi feita, quer dizer, ninguém não. Tem gente que sugere que ela foi feita por seres humanos, mas hoje em dia a visão da ciência sobre ela é que ela foi feita de formas naturais. E tudo bem, eu dou o benefício da dúvida, eu vou dizer que pode ser que seja assim. Só que o que não deixa de ser interessante é que essa formação daí que está embaixo d'água, e a ciência diz que ela está embaixo d'água há pelo menos há uns 5 mil anos, nesse mapa de Piri Reis, ela também aparece fora da água. Se não é ela, parece uma forma
formação bem parecida com ela. E ela é uma formação bem grande, sabe? Quando ela tava para fora da água, ela era bem notória, então se alguém enxergava ela, é possível que alguém botasse ela num mapa mesmo, sabe? Mas agora, lá nesse mapa de Piri Reis, que foi feito há 500 anos atrás, essa formação rochosa estava para fora d'água. Talvez esse cara, esse Piri Reis, nunca colocou os olhos nela. Provavelmente não, não há indícios de que ele tenha pisado naquela região. Mas talvez ele está fazendo estudo através de um mapa que tinha essa Bimini Road para fora da água também, só que até onde a ciência sabe, essa Bimini Road não devia estar fora da água, exceto há 5 mil anos atrás. Então, são várias coisas que são muito curiosas de imaginar, sabe? Quando a gente vai levando em consideração certas coisas a respeito do passado histórico que a gente não tem como falar com certeza. E daí, só para refletir sobre essas coisas assim de objetos submersos que estão surgindo e que não tem muita explicação, existe uma estrutura também chamada assim Yonaguni Monument. Você pode pesquisar assim, eu acho que é Yonaguni, Yonaguni Monument, não tenho certeza se é isso, mas é quase por aí, sabe? É uma estrutura que tem lá na costa do Japão. Essa daí eu vou dizer para vocês que eu não tenho como enxergar ela como não ter sido feita por seres humanos, né? Hoje em dia, os arqueólogos do Japão e do resto do mundo dizem que isso daí foi feito naturalmente, mas olha, pra mim é demais, sabe? Eu olho essas fotos, eu olho essas imagens, eu olho gravações dessa, sei lá, esse monumento submerso e pra mim com certeza foi feito por seres humanos, sabe? E quando eu tô falando aqui mais uma vez, eu não tô sendo sensacionalista, eu não tô falando assim de alienígenas do passado, eu não tô falando de homens lagartos, eu não tô falando disso, mas eu tô falando assim de realmente uma civilização, culturas, pessoas, sabe? Seres humanos que viveram aqui, fizeram coisas, deixaram registros e a gente não tem muitas informações sobre eles, quase nada. Só quer dizer que esses monumentos daí foram criados naturalmente, não foi feito pela mão humana, eu não tenho como concordar, né? E a última questão, assim, é um objeto que esse daí nem foi o Graham Hancock que mencionou, eu que descobri aleatoriamente quando estava fazendo essa pesquisa para esse programa, que é um lugar chamado assim. Agora eu não vou me lembrar. É um bagulho que tem lá na Itália. Ele fica. Verratti. É um lugar assim. Vocês vão ter que procurar assim, monolito submerso encontrado na Itália, algo desse tipo, sabe? Ou pode procurar em inglês, né? Monolito fica monolith, escreve Bank Monolith Sicily, sabe? Que é a Sicília, a cidade da Sicília. Mas basicamente, em 2015, cara, encontraram um monumento, sabe? Uma formação geológica ali, sabe? Uma estrutura de uns bons metros de comprimento, mais de 10, 20, se eu não me engano, com buracos, enfim. É uma coisa que esse daí sabe que foi feito por seres humanos, né? Não estou dizendo que não foi feito por seres humanos, e já dataram essa estrutura como tendo pelo menos 9 anos, 9 mil anos de idade, sabe? Então, mais uma estrutura bem antiga que está numa região onde não tem qualquer registro de, tipo, não tem registros de civilizações de 9 mil anos naquela região ali e tal, sabe? Só que encontraram essa pedra, sabe? Essa pedra enorme que está submersa, e já calcularam que o lugar que ela está submersa ali não era submerso há muito tempo atrás, entendeu? Então, tem muita coisa assim a respeito da história recente e nem tão recente da humanidade que tá, tipo assim, se abrindo para debate, sabe? Tá se acumulando evidências que propiciam a famosa, assim, mudança de paradigma, sabe? Cientificamente falando, o que é uma mudança de paradigma? É quando evidências que são, tipo assim, que contrapõem uma teoria ou uma hipótese que é aceita no momento, sabe? Começa a se acumular a ponto de que aquela teoria, aquela hipótese, já não pode mais ser sustentada. Ela tem que ser, exige que haja uma mudança de paradigma, que alguém surja com uma nova teoria, com uma nova hipótese, que simplesmente englobe melhor, que responda, que justifique, que englobe esses novos questionamentos, sabe? E eu acho que é isso que o trabalho de um pesquisador tipo o Graham faz. E honestamente eu tenho várias outras anotações aqui sobre alguns assuntos que ele puxou ali, que eu tenho coisas para comentar com vocês também. E acho que provavelmente no próximo programa eu já falo sobre esses assuntos também, sabe? Para elaborar, ou eu guardo quando quiser falar de outro assunto relacionado à história, sabe? Esses barulhos que vocês estão ouvindo é o meu gato, que ele tá enlouquecido aqui na minha volta, mexendo na porta do banheiro, que tá atrapalhando daí um pouco. Outra razão pela qual eu deveria parar de gravar agora. Mas, né? Basicamente é isso, entendeu? O que eu tô falando é isso. Eu adoro arqueologia, eu adoro história, sabe? E eu não tô levantando. Quando eu tô levantando brisa, quando eu tô levantando teoria maluca, eu falo pra vocês. Só que agora, quando eu tô simplesmente querendo entender melhor aspectos da nossa história, da nossa cultura, que eu consigo ver que as pessoas que estão nos dizendo que é assim,
não tem resposta suficiente, sabe? Não tem problema nenhum de tu dizer, olha só, sobre isso daí a gente ainda não tem esclarecimento, sobre isso daí a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar mais. Só que agora, pra mim, essa história do Clovis First já é, com certeza, já é um dogma científico, sabe? Com certeza é óbvio que a humanidade esteve aqui nas Américas há muito antes do que as pessoas imaginavam. Pode não ter sido há 100 mil anos, com certeza, sabe? Mas agora é bem óbvio que a humanidade esteve aqui antes da última era do gel, sabe? A humanidade já esteve aqui nas Américas há muito mais tempo e isso daí abre muita a possibilidade de muita coisa a respeito do que a gente achava ser fatos e verdades sobre o passado da espécie humana ser questionado, sabe? Inclusive tem outras informações muito legais sobre isso, sobre, tipo assim, o homem denosoviano e tudo mais, mas isso aqui eu não vou desenvolver agora, eu vou guardar esse próximo programa, quem ouviu e ficar interessado, volte aqui para saber mais. Mas é isso aí, quem me ouviu até o final, espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.